Olá, pessoal que acompanha o Biografias. Começa aqui mais um programa com uma história emocionante, vibrante. Olha, eu vou chamar de conto de fadas na vida real. Isso porque o nosso convidado literalmente saiu do buraco, desafiou e venceu o destino. Mudou completamente uma trajetória que até então não aspirava a grandes proporções, grandes objetivos futuros. Ele é o Marcos Trombetta, professor, empresário e também escritor. Tudo por um sonho, que já já ele vai contar para a gente. Marcos Trombetta, que alegria tê-lo aqui. Eu já sei que a tua história é linda, maravilhosa, sou apaixonado por histórias de vida, né? Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, colaborando, né, com esse programa incrível que você criou. Parabéns por essa atitude de contar histórias. Eu acho que o mundo hoje precisa de mais inspiração, né? Mostrar para o mundo que é possível. Então, eu me sinto lisonjeado por estar aqui. Muito obrigado. Eu que te agradeço, até brinco, viu, Marcos? A minha parte é mais fácil, que é contar, né? Duro é viver, né? Duro é fazer história, né? É, Muito bem. Agora, Marcos, a gente vai contar essa história do buraco, vai contar tudo. Mas de onde você vem, onde você nasceu? Conta um pouquinho dessa sua essência de vida. na verdade, eu nasci, me criei e saí muito pouco daqui, onde eu resido hoje, que é uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Pequena mesmo, é uma cidade com 7.000 habitantes, chamada Ametista do Sul. Ela fica a 90 quilômetros de Chapecó. Chapecó, então, seria o aeroporto mais próximo daqui. E Ametista do Sul é uma cidade de, como o próprio nome já diz, de ametistas. É a capital mundial da pedra ametista. Ela é a região onde mais existem pedras ametistas no mundo, ao menos com essa formação. Então, eu sou daqui, nasci, me criei, fui embora, fiquei um tempo fora e voltei para cá, para essa cidadezinha pacata. Perfeito. Quer dizer, a economia da cidade está fundamentada, então, nessa busca da pedra ametista. Hoje a economia do município de Ametista do Sul, ela, durante um tempo, ela foi, vamos dizer assim, 95% pedra ametista, porque existiam os garimpeiros e a agricultura familiar, mas muito pequena. E aí, com o tempo, surgiram as empresas, fábricas, que nós chamamos aqui, que seriam as indústrias, que industrializam a pedra ametista, transformam em joias, mas durante muito tempo ela foi exclusivamente da extração e venda, depois da exportação de pedra ametista. Mas hoje nós devemos estar dependente aqui uns 70% da pedra ametista, um outro restante de turismo. O turismo está crescendo muito aqui, porque as pessoas estão vindo ver os túneis, né? Porque nós temos túneis aqui que entram num lado do morro e sai do outro lado do morro. Então foi feito restaurantes subterrâneos, coisa muito linda. Temos aqui hoje também, além da dependência do turismo, também o vinho, né, vinícolas. Então foi provado que esta rocha onde a pedra ametista é encontrada, só existe nessa região aquela camada de rocha que seria algo em torno de 3 metros, que é uma camada de rocha exclusiva onde a pedra ametista se desenvolve. Então, esta rocha começa lá na roça, lá fora. E a terra aqui é muito boa para a produção de vinho. Então, a ametista hoje também está se tornando um nome conhecido na produção de vinhos. Então, hoje é a pedra ametista, o turismo e o vinho. Perfeito. Pessoal, já deu para perceber, pelo pouco que ele explicou aí, né, da busca pela pedra ametista, do que ele entende disso, né? Então, daqui a pouco ele vai contar essa essência de vida. Agora, Marcos, assim, o que me emociona realmente, né, além de todas as histórias, os meus biografados, histórias incríveis, Samuel Klein, Mr. Fisk, gente que veio da Segunda Guerra Mundial, né, passou por essa barbaridade e ainda acreditou no amanhã mais promissor, é voltar à origem, né, dos meus biografados e ver exatamente que pessoas que conviviam com ele na infância ou na adolescência continuavam com a mesma vida, né? Ou seja, né, não tinham aquela ânsia, aquele âmbito, né, de voltar, de mudar, de provocar uma transformação na vida. Enfim, tem que ser diferente para isso. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse ambiente, né? O que é que o pai dizia, aquele convívio, o que é que você fazia, o que é que você observava ao seu redor, ainda menino, né, adolescente, que efetivamente já lhe fazia mostrar que tinha um mundo além daquela montanha. É interessante que você muda e as pessoas continuam, principalmente os mais conhecidos, te tratando como um eu, né, um você que não existe mais, né? Uma coisa bem interessante, porque muitas das pessoas que me ensinaram a trabalhar no garimpo, como os meus tios, por exemplo, continuam sendo garimpeiros, né?
Então, uma das coisas que eu aprendi com meu pai é uma coisa que sempre que eu dou uma entrevista ou que eu estou dando uma aula, eu conto. Que quando eu sentia essa necessidade de sair do garimpo, e eu sentia que eu era mais inteligente do que alguém que trabalhasse no garimpo. Porque no garimpo você não precisa saber nem falar para trabalhar no garimpo, porque você só tem que saber usar os braços. E eu sentia que eu era capaz de mais, né, de algo mais, mas eu não tinha nenhum mentor e nenhum professor que me mostrasse. Então, sempre que eu dizia para o meu pai, pai, eu vou sair do garimpo, a resposta dele era sempre a mesma. E você vai fazer o que lá fora? Porque eu trabalhei 15 anos no garimpo, dos 14 aos 29 anos. E o garimpo, ele funciona assim, você fica lá dentro de um túnel sozinho, né? Então, eu mal sabia falar, os garimpeiros... Você conhece a história de um garimpeiro, né? Não se espera que um garimpeiro chegue aonde eu cheguei. O garimpeiro mal sabe, ele mal sabe falar, mal sabe se comunicar. Então, pro garimpeiro é muito difícil você dizer para ele que você tem um sonho. Ele, sabe, o sonho do garimpeiro era achar uma pedra ametista para final de semana ir num jogo de futebol ou jogar bocha rolada, que nem a gente joga aqui por causa da influência dos alemães, ou tomar cerveja no bar com os amigos, tocar violão. Enfim, o mundo é muito pequeno. E eu senti que o mundo não era tão pequeno assim. E desde menino eu fui muito inteligente. Eu tirei, por exemplo, no ensino médio, eu fui eleito 4 vezes o melhor aluno no ensino médio, 2 vezes o melhor aluno de inglês, 1 vez o melhor aluno de matemática e 1 vez o melhor aluno de português. Então eu tinha uma inteligência muito ampla, eu conseguia pegar todas as áreas da vida e aprender muito rápido. Eu aprendi violão em 30 dias, eu aprendi contrabaixo em 10 dias, não me tornei um monstro naquilo, mas eu conseguia coisas que muitas pessoas levavam, às vezes, 1 ano, 2 anos, eu fazia muito rápido. Só que eu nunca tive, assim, sabe, alguém que chegasse e dissesse, Marcos, você tem que usar essa inteligência, né? Então, realmente, quando você sente que existe um mundo maior lá fora, é importante você ir atrás deste mundo, porque as pessoas que te cercam, elas não veem o mesmo mundo que você e não compreendem a tua visão, né? Então, eu sabia que tinha alguma coisa grande, que eu podia fazer alguma coisa maior. Mas sempre que eu conversava com meu pai, ele sempre me desanimou. A verdade é que ele sempre me desanimou. Ele dizia, não, mas não tem nada para fazer lá fora. Ou tem uma coisa que eu agradeço a ele. Ele sempre dizia, as pessoas lá fora trabalham de empregadas, você não pode ser empregado, não pode trabalhar para ninguém. Que o garimpeiro não é empregado, né? É comissionado. Mas era isso, as pessoas que me cercavam. Hoje, claro, hoje eu converso com eles e, como que eu posso dizer, eu tenho que limitar a minha conversa, né? Você tenta se ver que ele não vai entender o que você vai falar. Então, hoje eu compreendo que eles são pessoas humildes e que eles só conseguem ver o mundo que eles foram criados, né? Eles não leram, nunca tinham lido um livro, não fizeram nenhum ensino médio, como eu fiz, né? E na minha família, eu sou a pessoa mais estudada na minha família, sou eu. Em várias gerações, várias e várias gerações, o que também ajudou bastante nessa mudança. Isso também acontece, né, Marcos? Eu observo isso, né? As pessoas têm ao lado um bom exemplo, né? Mas preferem não seguir esse exemplo, né? Muitas vezes se mantendo na mesma situação. Agora, efetivamente, Marcos, bem ou mal é o aconchego da casa, a comida estava na mesa, né? Às vezes não tinha o dinheiro para cerveja, mas a comida na mesa, bem ou mal, aparecia. Então, quando você busca uma mudança, né? Seria como a gente diz, né? Cruelmente rasgar na carne, né? Ou seja, sai desse sosseguinho aí e vai para a vida, mas você vai ouvir não, vai se arrepender, vai chorar, vai errar muito. Então, conta um pouquinho assim, porque eu assisti alguns vídeos, né, que você posta sobre o teu tempo de garimpo, e o que me chamou a atenção é que você, lá no garimpo, um trabalho duro, pesado, né, mas tinha sorriso no rosto, né? Tinha vontade, tinha alegria em trabalhar, independentemente de entender que aquilo não seria. Ou seja, o que você faz com intensidade, né? Então, o que é que provocou efetivamente falar, olha, agora chega mesmo, isso não é para mim? Eu queria trabalhar de roupa social, de terno, de gravata. Hoje não trabalho mais, porque percebi que não é tão confortável assim. Mas eu invejava as pessoas que tinham esse estilo de vida, que trabalhavam bem vestidas, de sapato, sabe? E aquilo, para mim, era o máximo. Cara, aqueles caras até mais bonitos são, eu pensava comigo, né? E eu trabalhava todo sujo, todo rasgado, mas em hipótese alguma eu nunca me considerei um fracassado. Eu me considerava um guerreiro.
vamos dizer assim, eu não tinha um sucesso como eu gostaria de ter, no sentido de eu não era alguém conhecido, eu não tinha dinheiro sobrando, mas eu tinha disposição, vitalidade, eu sempre gostei de desafio, eu sempre gostava de ser o que mais trabalhava, gostava de ser o que mais produzia, o que mais rendia dentro do garimpo. Só que garimpo não dá dinheiro. Garimpeiro não tem. Não. Eu cheguei a ficar 6 meses sem ganhar um único centavo. Trabalhando das 5 da manhã até as 21 horas, trabalhava de segunda a sexta-feira. Trabalhei 15 anos, nunca tirei férias, nunca tive carteira assinada, sabe? Nunca tive garantia. Quando eu saí do garimpo, eu saí com a mão na frente e outra atrás, com 6 tendões desse ombro rompido e com problema na coluna. Então, o que me fez sair do garimpo foi o sofrimento. Eu sofri um grave acidente, né? No garimpo trabalho com explosivos. Eu me vi pego em meio aos explosivos, fui atingido pelas pedras, tomei um choque elétrico, acabei desmaiando, acordei, já estava fora do túnel, porque nós trabalhávamos a 200, 300, 400 metros de profundidade. Não via a luz do sol, você não sabia se estava chovendo, você não sabia se tinha sol, muitas vezes você já nem sabia nem que dia era, não sabia que hora era, entende? Então, eu sofri aquele acidente e quando eu saí do túnel, todo sujo, todo rasgado, um pouco ensanguentado, mas não quebrei nada. Quando eu abri os olhos que eu acordei, a primeira imagem que eu tive foi do meu pai chorando, né? Porque sofreu muito para me criar. Meu pai sofreu muito, a história dele é muito linda. E aí eu prometi naquele dia que eu não ia passar a minha vida fazendo meu pai sofrer. Eu queria que meu pai tivesse orgulho de mim. Então eu decidi naquele dia que eu também não queria passar por aquilo. E quando eu cheguei em casa, que eu vi a minha esposa com 19 anos, a minha filhinha com 3 anos já, eu pensei, eu não posso abandoná-las dessa forma, deixá-las desamparadas dessa forma, eu preciso fazer algo. Só que eu fiquei só pensando, sabe? Não tinha coragem, não sabia o que fazer e não tinha para quem perguntar. Então eu acabei ficando mais 4 anos depois do acidente, até que eu sofri outro acidente. Aí o outro acidente foi muito trágico mesmo. Eu tomei um choque elétrico e eu devo ter ficado, eu não sei, mas eu acredito que quase 1 minuto preso à energia elétrica, que quando eu consegui me livrar do fio elétrico que me pegou na mão, o fio elétrico que eu peguei na mão já estava no osso, assim, porque era um fio desencapado, né? E assim, nos pelos do meu braço já estava formando gotinhas de sangue em cada pelo, sabe? As minhas costas ficou trepidando na brita, assim, eu fiquei sem pele nas costas, praticamente sem pele. Então, assim, aquilo foi muito desesperador, porque a dor de quem toma um choque elétrico forte, igual esse, é muito forte. Você só escuta o barulho do transformador elétrico na sua mente e a certeza da morte. E eu consegui me livrar daquilo. E aí eu disse, cara, não é possível que eu nasci para passar por isso. É terrível. E aí, tempos depois, eu rompi os tendões do braço. E aí eu quase não conseguia mais fazer força, mas assim mesmo, eu trabalhei 2 anos com tendões do braço rompido. O médico não acreditou, porque ele que me disse que eu tinha rompido há 2 anos, né? Ele disse, cara, você é um louco, você se torturou, isso é tortura. Então, até que um dia eu me vi em meio a outra explosão de dinamite, mas eu não estava no meio da explosão. Eu explodi os dinamites, 11 dinamites, e entrei na fumaça. E era óbvio que 11 dinamites queimou todo o oxigênio que existia ali. Nossa, meu. Quando eu entrei naquela fumaça, mesmo de máscara, eu não pude respirar, porque não tinha oxigênio para respirar. Então eu tonteei assim, mas não cheguei a cair, porque se eu tivesse caído, eu não estaria aqui contando essa história. Então eu saí um pouco para trás no túnel, onde não tinha poeira nem fumaça, e ali eu decidi que eu tinha que mudar de vida. Porque ali eu decidi o seguinte, cara, olha, eu juro, o meu pensamento foi assim, se eu estivesse matando alguém, tudo bem, eu ia para a cadeia, mas eu estou me matando. E está mais do que provado que não está dando certo. Flagelo, né? Claro, sem dúvida alguma. Não está dando certo, eu estou todo quebrado, eu pensava, estou todo machucado, eu trabalho, não está dando certo. Eu vou estudar. E aí tinha um amigo meu, tinha me avisado umas 2, 3 semanas antes, que naquela época tinha surgido a famosa universidade à distância. Porque eu jamais teria condições de pagar uma faculdade. Eu queria fazer direito, na verdade, mas eu não tinha condições, porque eu queria ser inspetor de polícia. E aí eu fui fazer e fiz letras, a conselho de um amigo meu, inspetor. Ele disse, olha, Marcos, faz letras, porque 50% da prova é português. Aí depois tu estuda direito e tu passa. Não necessariamente tem que ser advogado para ser inspetor. Tá, e eu fui. Mas aí com o tempo eu percebi que eu não queria ser mais inspetor de polícia, porque era perigoso, eu não queria colocar minha família em risco.
e acabei me formando em letras, né? Me formei em letras e no dia em que eu me formei em letras, eu fui eleito o melhor aluno da turma para ver como eu era inteligente. E eu fui o orador da turma, com toda a dificuldade, às vezes eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas eu estudava muito. A minha mãe me deu um computador para que eu pudesse estudar, né? E quando eu fiz a colação de grau, eu quase não conseguia mais movimentar esse braço, porque ele rompeu os tendões. Ele não rompeu assim, ele rompeu assim, ele se dilacerou. Então, o que acontece? Eu me formei na quinta-feira, dia 13 de agosto de 2009, e eu fui embora na terça-feira da outra semana. Eu fiquei mais 4 dias, e eu fui embora para Indaial, Santa Catarina, literalmente um ogro. Eu tinha, assim, eu era inteligente, eu era capaz, mas a minha comunicação era muito retraída, sabe? Não era um cara muito comunicativo. E eu tinha certeza absoluta da minha incompetência como professor de letras. Isso era evidente. Não tinha essa É um possibilidade. desafio a ser vencido, né? Então eu decidi ser garçom e não professor. Agora, para um pouquinho nessa do garçom, que nós já vamos retomar, porque me chamou a atenção o seguinte: eu imagino a tua emoção como orador de uma turma, né? Abrir com papel na mão, não sei se foi no improviso, mas eu queria que você trouxesse as palavras que você disse, né, nesse teu texto, porque efetivamente ali tinha toda uma história que ficava para trás e começava um marco na tua vida, né? O que é que você que palavras você trouxe naquele momento? As palavras eram de agradecimento, mas mais do que as palavras do agradecimento era sabe, a realização. Porque assim, eu trabalhei até as 4 da tarde no dia que eu fui fazer a faculdade, sabe? E daí no dia em que eu saí eu me ajoelhei no túnel, na porta do túnel, eu tirei meu capacete, olhei para o menino que trabalhava comigo e disse: nunca mais você vai me ver fazendo isso. Emocionante. Nunca mais eu volto para dentro de um túnel, nunca mais. Aqui acaba Marcos Troveta Garimpeiro, daqui só para frente. Que bom. Sabe? E foi o que eu fiz. Eu saí, fui orador da turma e, enfim, na terça-feira eu fui embora. Fiquei até na terça porque eu tive que vender as únicas coisinhas que eu tinha, uma motinho velha, um carrinho velho para poder pagar as contas E foi com a família, a esposa e a filha já. a filha ficou mais, a esposa ficou mais um mês. Eu fui para alugar a casa e ver como funcionava. Santa Ela ficou mais Catarina, né? 30 dias. E a minha filha ficou o restante do ano para concluir o colégio, né? E aí no outro ano a filha foi também. Essa foi. E aí Foi uma chegou grande. lá, bom, então vamos ser garçom, pelo menos para começar a pôr um dinheiro no bolso, essa retomada de vida. Na verdade, eu fui embora para ser pedreiro. Eu fui embora para ser pedreiro, porque a única coisa que eu sabia é que eu era trabalhador. Eu sabia que eu era trabalhador. Mas hoje eu entendo, Elias, eu não sou um homem religioso, mas eu sou um homem crente em Deus. Acredito em Deus. Eu não frequento nenhuma igreja porque hoje eu sou meio rebelde com doutrinas, mas eu acredito num ser superior. E esse ser superior rompeu os tendões do meu ombro, porque ele sabia que eu era tão teimoso que se eu saísse dali com um ombro são, eu ia ser pedreiro. E ele tinha uma missão maior para mim. Ele tinha um caminho maior. Então eu não pude ser pedreiro. Então eu fiquei um tempo lá em Dayal parado por causa do braço. Tive que voltar para o Rio Grande do Sul, fui ao médico. Aí o médico me disse o que eu tinha. E aí o médico me disse: eu não estou te proibindo, eu estou dizendo que você não tem condições de fazer força. Se você forcejar com uma picareta, com um picão, uma pá, você vai romper de vez esses tendões. Eles estão dilacerados. Se você não forcejar, eles vão criar uma nova proteção, você não vai ter a mesma força, mas não vai precisar fazer cirurgia. Que foi o que eu fiz. Senão eu teria que colocar metal, né? Platina, alguma coisa assim, perfeito. Isso, e Parafuso, não alguma precisou. coisa, né? Aí o que eu ia fazer? Cara, eu não tinha coragem de ser professor. Não tinha quem me convencesse. A minha esposa, ela dizia: Marcos, você é professor, você se formou, vai no colégio, lá não faz força. E aí eu dizia para ela assim: não, mas você sabe que eu sou muito bravo, você sabe que eu vou arrumar uma briga lá com esses meninos lá. Mas era medo, era medo. Eu não queria dizer, eu não sei, entende? Eu não sei para dar aula. Tá, eu fui, arrumei um emprego de garçom. Eu gostei daquele emprego de garçom, na verdade. A história, eu vou te contar a história. A história foi, eu estava procurando emprego, né?
Aí eu consegui uma entrevista de emprego numa empresa chamada FAI, que é uma empresa de parafusos, é uma metalúrgica. E quando eu cheguei à metalúrgica, eu caminhei 4 quilômetros num sol de 40 graus. É um absurdo, eu não tinha dinheiro nem para pegar um táxi, nada. Estava quebrado lá em Indaial. Eles me mostraram o ambiente da empresa, eu gostei. O cara até me disse, eu nem sei por que eles se chamaram, porque você não é metalúrgico, eu nunca vi eles empregarem alguém que não seja metalúrgico, mas tudo bem. Aí quando eu passei, fui ao médico, o médico olhou para mim, olhou para o meu raio-x da coluna. Ele disse, cara, você deve sentir muitas dores nas costas, né? E eu queria arrumar um emprego, o que você vai dizer? Não sinto dor nenhuma, imagina. Ele me mostrou na parede assim, está vendo? Ó, todos esses diplomas aí são 40 anos olhando para raio-x de coluna. Se você não tem dores nas costas, ninguém no mundo tem dores nas costas. E aí, ali naquele dia, eu fui descobrir que eu tinha uma vértebra a mais. Aí ele me disse, você tem uma vértebra a mais, por essas vértebras diminuíram a tua cartilagem e você está praticamente trabalhando osso sobre osso na tua coluna. Ele disse, porque você corre o risco de fraturar as tuas vértebras e aí você vai ficar de cadeira de rodas. E aquilo me assustou demais. Só que junto com me assustar demais, um ombro machucado, agora, coluna daquele jeito, proibido de trabalhar sem nem R$1 no bolso e desempregado. Aquele dia foi o primeiro dia na minha vida em que eu pensei em tirar minha própria vida. Meu Deus, Marcos, que situação. Que é a situação máxima, é o extremo do desespero, né? Aí eu me sentei na beira de uma BR, assim, BR-470, que atravessa o Brasil aqui, e vinha vindo um caminhão. E eu pensei, cara, eu vou me jogar na frente desse caminhão aí. Vou me jogar na frente desse caminhão aí, porque vou fazer o quê? Né? Eu pensava, vou fazer o quê? E eu digo assim, para as pessoas que às vezes elas acham que não tem mais saída. Sempre tem uma saída, é que a tua mente não te deixa enxergar. Você foca naquilo que sabe, você nunca foca em aprender. Esse é o grande erro. E eu trago aqui rapidamente, Marcos, também a sua gratidão, que é muito importante que quem nos acompanha entenda isso, porque eu biografei grandes empresários que o melhor momento da vida deles foi o não que eles receberam, foi uma porta que se fechou. Então, essa sua gratidão, né, a lesão no ombro, né, porque foi graças a ela que isso provocou a tua saída, né? Então, muito legal isso que você trouxe. Continue, por favor, Marcos. E aí eu disse, não, mas aí neste momento que me passou, porque me passou de verdade, eu chorei um pouco ali, e me lembrei da minha esposa, me lembrei da minha filha, eu disse, não, mas eu não sou covarde. Tinha muita coisa a perder ali, né? Eu não passei por tudo que eu passei para chegar aqui e dar um fim nisso, não, não sou covarde. Eu levantei e comecei a caminhar. E fui, andei de volta, só que eu não fui pelo mesmo caminho, eu fui por outro caminho. Mas um sol escaldante, devia ser umas 15 horas, 40 graus no mínimo. Quem conhece Indaial sabe, é a cidade mais quente de Santa Catarina, e era verão. E o que aconteceu? Eu fui andando e passei na frente de uma pizzaria e ali estava escrito, precisa de garçom, com ou sem experiência. E eu entrei. O meu medo era de gente. Eu queria que me deixasse quieto num canto, entende? Me manda trabalhar, mas me deixa quieto. Típico de um garimpeiro. E aí eu conversei com o gerente lá, ele gostou de mim, e ele me disse, mas cara, você tem faculdade? Porque eu falei para ele, por que você vem trabalhar de garçom? Olha, sabe, o tempo todo aquilo vinha batendo. Aí eu menti da mesma forma para ele, e ele disse, não, mas eu te dou um emprego, aqui não é um emprego, é um freelance. Você pode começar amanhã. Aí, não, era hoje, foi na quinta-feira, se você pode começar hoje, é hoje que eu preciso. Aí eu fui em casa, perguntei o que precisava de uma calça preta, um sapato, e ele gostou do meu trabalho, gostou muito, porque tinha o chefe dos garçons que gostou do meu trabalho e disse, olha, amanhã tem de novo, você pode vir. Então me doía as panturrilhas, os calcanhares, só que eu sou destro, né? Eu tenho que segurar a bandeja na esquerda, e é que eu tenho os tendões rompidos. Então eu tinha que segurar contra o braço aqui, né? Não, a minha história é um absurdo. Mas aí eu gostei de trabalhar de garçom. Uma semana depois eu consegui um emprego numa churrascaria, né? Já estava começando novembro, começava a temporada, eu consegui mais uma. E lá eu conheci um outro garçom, era Nilvo o nome dele. E ele disse, olha, eu trabalho lá no bar assim, e eles estão precisando de um garçom lá, sábado e domingo à noite.
Aí eu já estava quinta e sexta na outra, todos os meus dias na churrascaria e sábados e domingo em outra pizzaria. E aí, outro dia, na outra churrascaria, o menino disse, eu conheço um clube e ele precisa de um garçom lá, terças e quintas. Aí eu saí da quinta-feira de uma e fui para aquela. Então, eu trabalhava no clube, na churrascaria, na pizzaria e no outro bar. Eu trabalhava em 4 lugares, 7 dias por semana. Tava indo bem, não tava ganhando mal, sabe? Tava indo bem, tava feliz, tava comendo bem, né? Porque trabalhava na churrascaria, na pizzaria. Só que estava pesando. Hoje eu peso 90 quilos e eu estava pesando 67 quilos. Era esquelético, não estava sobrando mais nada, entende? De tanto trabalhar, caminhando a pé, até que eu consegui comprar uma motinha. Aí o que acontece? Um dia eu estou trabalhando lá de garçom e eu escutei do meu lado, assim, 2 alemães conversando, mas estavam falando em português. Olha, ele era, como que a gente chama? Ele era mestre, líder do... alguma coisa de pais, conselho de pais da escola, tinha o conselho dos pais, né? E ele disse, não se consegue um professor, precisa de professor urgente, um professor de português, ele falou. E aí eu estava lavando os copos na pia, e aí eu disse para ele, gente, me desculpa me meter na conversa, porque eu já tinha feito amizade com eles. Aonde que é esse colégio? Aqui, ó, na frente, aqui, ó. Estão precisando, e eu perguntei quanto é o salário. Se for licenciatura plena, é R$2.200 o salário. Eu disse, Jesus! Então eu vou dar aula, falei para ele. Olha, e representava quanto a mais? Representava quanto a mais do que você ganhava? Eu ganhava mais ou menos, como garçom, eu ganhava uma média de R$2.800. Mas estava em 4 lugares, trabalhando 7 dias por semana, e sábado e domingo o dia todo. Perfeito. Né? E pegava os bailões também no sábado à noite, amanhecia trabalhando. Estava muito cansado. E aí eu pensei, bom, eu pego de professor e diminuo um pouco esse garçom. E aí quando eu falei para ele que eu iria dar aula, esse cara riu tanto. Mas ele riu tanto, sabe? Foi um sorriso assim, porque foi engraçado para ele aquilo. E daí ele olhou para mim e disse, ô Gaúcho, você não sabe que para dar aula tem que ter faculdade, rapaz? E aí eu disse para ele, tá, mas eu tenho faculdade. E aí sim é que ele riu. Entende? Aí sim é que ele riu. E aí ele disse algo para mim, que de todas as frases que eu ouvi, aquela foi uma das melhores. Ele olhou para mim e disse, então você é mais burro do que eu pensava. Bem assim ele me disse, porque aí ele parou um pouquinho, olhou para mim e disse, eu nunca vi um professor lavando copos. Olha só, trombeta do céu. Porque na cabeça das pessoas você vai ver um professor com um livro na mão, velho. Você não vai ver um professor lavando copos. Ele disse, eu nunca vi um professor lavando copos para servir cachaça e tal, né? Que era o que eu fazia. E aquilo doeu forte na alma. E daí ele disse para mim, rapaz, leva o teu certificado, o diploma aqui, ó, na frente. Porque pelo incrível que pareça, a licenciatura que eu fiz é plena, né? É licenciatura plena. Eu disse, eu vou levar. E você sabe que no momento em que eu disse, eu vou levar, eu senti um negócio dentro de mim, chamado medo, tão forte, que tudo que eu queria era dizer de novo, não, tô brincando, não vou levar nada. Entende? Mas eu sempre tive uma característica, que se eu disser que eu vou fazer alguma coisa, você pode confiar, eu vou fazer. E aí o que eu fiz? Eu levei. No outro dia eu levantei cedo, fui numa gráfica ali, pedi alguns xerox do meu diploma e dos cursos de extensão que eu tinha feito e levei. E eu fiquei a semana toda, Elias, a semana toda rezando. Tomara que eles não me chamem, tomara que eles não me chamem, tomara que eles... eu não queria, sabe? Torcendo contra. Torcendo contra. Até que na outra segunda-feira eles me ligaram. E aí eu me lembro como se fosse hoje. A hora que tocou o telefone, eu atendi assim, é o professor Marcos. Cara, aí eu pensei, quem no mundo vai me chamar de professor? Só pode ser do colégio, né? Aí disse, o professor Marcos. A primeira vez que eu disse o professor Marcos, aquilo até me... Sabe? Aí ela disse, professor, tem uma vaga aqui, mas é urgente. É urgente, você tem que vir correndo. E eu fui. Cheguei lá tremendo já de medo. Cara, não, é um negócio absurdo, velho. É absurdo. O medo mata o sonho. Entende? O medo mata o sonho. Isso tem que ser forte mesmo para enfrentar o eu fui, levei o certificado. Foi inédito, Elias. E isso é inédito no mundo. Eu duvido que alguém tenha feito o que eu fiz, que eu passar pelo que eu passei nesse momento. Porque eu cheguei lá e a professora disse, professor, nós temos até meio-dia para fechar esse contrato, é urgente. Professor, eu tenho 20 horas de sala de aula, não era 20 horas né, aula, é 20 horas sala. Só que tem o seguinte, são 12 horas de português e 8 horas de inglês.
Você fala em inglês? Não, mas a melhor foi a hora que ela olhou para mim e disse: você fala em inglês? Eu mal sabia falar português, né? Sério? Eu mal sabia falar português. Eu disse para ela: não, eu não sei falar inglês, eu só sei. Eu até estava estudando ali, eu até estava lendo algumas coisinhas, mas, pô, imagina. E aí ela disse: eu não sei, eu disse para ela. E sabe o que ela me respondeu? Não tem problema. Você só não pode deixar os alunos perceberem que você não sabe. aí eu pensei, como é que você ensina alguém e não deixa ele perceber que você não sabe? É um negócio surreal. Mas aí ela olhou para mim e disse... Provocou aquilo, né? Te provocou, é um desafio provocado. Não, mas isso é um desafio para mim correr. Era claro, ótima desculpa. Sem dúvida, né? sem dúvida. Era tão simples chegar em casa e dizer para minha esposa, como que eu ia aceitar a vaga lá se era inglês? E eu não sei inglês. Né? Sabe o que eu fiz? Eu disse, eu topo. Cara, eu topo. Só que era inglês para o ensino médio, não inglês para a quarta, quinta série. E ali tinham alunos fluentes. Mas aí ela me disse o seguinte, ok, ótimo, então você corre no banco, abre a tua conta bancária, porque eu não tinha conta, e volta aqui antes de meio-dia, para nós fecharmos esse contrato, porque você tem que estar aqui às 13 horas para dar aula. De inglês. De inglês. Aí eu tinha que... Não, cara, não tem. Eu não conheço um ser humano que passou por um troço desse, entende? A tortura, eu descobri tempos depois estudando, que a tortura emocional que eu passei neste momento, ela é equivalente a uma tortura de guerra. Imagina. Você vê diante de si todas as possibilidades das maiores humilhações possíveis. É matar ou morrer, né? Não tem matar ou morrer. Em 2011, eu montei uma escola particular de inglês. Não, preste atenção. Em 2010, eu não sabia inglês e aceitei um emprego de inglês sem saber. Em 2011, eu montei uma escola particular de inglês. Eu dava cursos. Eu dava cursos porque eu tinha descoberto que era possível aprender inglês em 6 meses. E eu tinha descoberto, eu queria ensinar o que foi que eu fiz. Né? Criou Esse método, desejo, né? Você criou o teu método. De empreender. Claro. O método. Mas o desejo empreendedor. O empreendedor, ele nasce empreendedor. É uma coisa absurda. Eu queria empreender, eu não queria ser empregado. Então, eu montei um cursinho de inglês e continuava estudando marketing digital. E aí, eu decidi criar um curso que se chamava, naquela época, Inglês Sem Estresse, que era como vender inglês pela internet. E eu comecei, de forma muito amadora, né, gravar alguns vídeos no YouTube para falar de inglês, e do poder da mente, para criar a tua realidade, como que você conquista os teus sonhos, e falava do inglês. Comecei a vender, Elias, Eu tinha escrito um e-book, ainda em 2012, sobre a lei da atração, porque eu estudava o livro O Segredo desde 2006, e as pessoas gostavam muito do jeito simples que eu ensinava sobre conquista de objetivos. E começaram a perguntar se eu não tinha um livro. E eu disse, eu tenho um e-book. E aí eu comecei a vender o e-book, mas não vendia muito. E o curso de inglês também não vendia muito. Até um dia que eu sentei no sofá da minha casa, bem desanimado, mas já aqui em Ametista, tinha voltado, e disse para minha esposa, o que será que falta? Olha como são as coisas, Elis. O que será que falta? Não consigo deslanchar. E ela disse o seguinte, por que tu não conta para as pessoas que tu era garimpeiro? Porque eu nunca contei, eu tinha vergonha. A última coisa que eu queria é que as pessoas soubessem que eu tinha sido garimpeiro. E aí eu disse para ela, quem vai querer comprar uma coisa de um garimpeiro? E aí ela disse, mas você não é garimpeiro, você era. Você foi, olha tudo que tu passou, olha tudo que tu enfrentou. Até hoje as pessoas dizem, não pode ser real. O que você passou e o que você faz. É um conto de fadas mesmo, é verdade. Isso, e naquele dia, sabe, pipocaram vendas no meu e-mail, do meu e-book. E ali, a partir do momento que eu contei a história, como que eu tinha saído do garimpo, como que eu tinha aprendido inglês, as pessoas diziam, cara, o que foi que você fez? Como é que você fez? E aí o meu curso começou a vender muito mais. Exatamente. E olha, Marcos, assim, você tem uma frase que eu estou vendo aqui, ó, o simples resolve tudo. É incrível, né? Um papo de corredor dentro de casa com a esposa, né, muda a tua vida. E eu posso te dizer que eu sou o cara mais bilionário do mundo, porque eu fui escolhido para herdar o maior patrimônio, né, de grandes empresários brasileiros. Né? Por quê? Porque eles me dão a história de vida deles.
Não é uma rede com 600 lojas, casa em Angra, carros, não é isso, é a história de vida. Então, imagina receber, né, ser escolhido para poder contar essas histórias. Então, o que você tem exatamente, o maior patrimônio é a tua história, né? E é com ela exatamente que você vai fazer tudo acontecer na tua vida. Então, parabéns à esposa e parabéns a você que deu ouvidos a ela, né? Porque muitas vezes a gente pega o carro, roda quilômetros para achar a solução, né? É. É incapaz de abrir uma gaveta para ver se a solução está aí, né? Marcos Trombetta, deixa uma mensagem nessa conversa tão gostosa. Olha, ficaria aqui por horas. Eu amo histórias e estou apaixonado pela tua história de vida. Então, deixa uma mensagem aqui. Vamos dizer que esse é o capítulo, a primeira parte da tua biografia que a gente contou aqui. Eu penso o seguinte, assim, eu aprendi muito com pessoas que têm sucesso. Então, eu penso o seguinte, eu demorei muito mais para chegar ao sucesso porque eu nunca tive alguém que me aconselhou. Porque naquela época nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos você, não tínhamos um Elias que entrevista pessoas de sucesso e disponibiliza gratuito. Imagina! Isso não existe. Hoje existem pessoas entregando conteúdos. Então eu penso o seguinte, Elias, que o primeiro caminho, a pessoa ela tem que simplesmente assim, ó, desistir da vida que ela leva hoje. Porque se a vida que ela leva hoje não chegar ao fim, ela não vai buscar uma nova vida. Enquanto for confortável, ela vai voltar. Não pode, tem que desistir totalmente. E depois, o caminho mais fácil é pergunte para quem já tem sucesso, como é que eu chego ao sucesso? Então, o Brian Tracy dizia, learn from the experts. Aprenda com os experts. Não precisa reinventar a roda. Então, hoje o conselho é, cara, se a tua vida não é dura o suficiente para você desistir completamente dela, você ainda não está pronto para o sucesso. Porque a decisão, tá? Agora, se você já saiu de uma vida muito dura e a tua vida hoje está um pouquinho confortável, cuidado para você não entrar na zona de conforto. Você é capaz de muito mais. Agora, o verdadeiro recado que eu quero dar é, não importa quem você é, o que importa é quem você quer ser. Então, não importa onde você está hoje, o que importa é onde você quer chegar. Só que você precisa de um motivo para agir e para enfrentar teus medos. Então, é pelo amor ou é pela dor? Eu fui pela dor. Mas talvez hoje, assistindo uma história como a minha, como a de tantas outras pessoas, você simplesmente acredite que você é capaz e você decida ser capaz. E não espere sofrer para tomar uma decisão. Tome uma decisão porque não quer sofrer. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar para alguém. Muito bonito, excelente, é isso mesmo, né? Sonhe alto, né? Eu até digo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? A diferença é o esforço, né, para a gente alcançar. Ô Marcos, quem quiser conhecer teus livros, os cursos, tal, obviamente que na mídia social isso já está aberto, né? Mas tem algum endereço que o pessoal pode recorrer? Pode. Marcos Trombetta, Trombetta, 2 T's no final, marcostrombetta.com.br. Lá você vai ter a minha página, o meu site, e de lá você vai para todas as minhas mídias sociais. E lá dentro do meu site você pode ir em produtos e você vai conhecer todos os treinamentos, livros, todo o material que eu tenho disponível. Muito bom. Pessoal, inscreva-se no canal, porque até agradeço, Marcos, as palavras. Realmente a gente está fazendo um trabalho aqui sério de contar histórias, de usar isso, né, de uma forma que possa motivar, inspirar você, transformar você, tirar você da cadeira, para que você tenha efetivamente atitudes positivas na sua vida. Marcos Trombetta, professor, empresário, escritor, muito obrigado, Marcos, por participar, esse bate-papo gostoso aqui, agradável, enriquecedor. E olha, já tinha um fã, esse fã ficou ainda maior que sou eu, tenho certeza que quem acompanhou a tua história aqui também. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança, Marcos. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por esse convite. Muito obrigado. E eu espero que o teu trabalho cresça cada vez mais. Vou divulgar o teu trabalho, tá? Vou divulgar aí porque é um trabalho digno de louvor. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Igualmente. Muito obrigado, Marcos. Um forte abraço, então, Marcos Trombetta, que participou conosco aqui do Biografias. Obrigado você pela audiência. Inscreva-se no canal e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.